Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Aprendiz. Nesse canal falamos sobre educação financeira e investimentos. E também compartilho com vocês minha trajetória de investimentos começando do zero. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre investimentos, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os vídeos. E no vídeo de hoje eu trago uma análise sobre 3 FIIs que eu considero bons para investir agora no ano de 2023. Então fica até o final do vídeo para que você saiba quais são esses FIIs. Lembrando que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou venda de ativos, beleza? Cada um é responsável por fazer o estudo e a análise de onde vai colocar o seu suado dinheiro. Bom, pessoal, e os primeiros fundos que eu trago aqui é do setor de logística, que eu considero um setor muito bom e um setor bastante maduro, um setor que possui ótimos FIIs. Então, dentro desse setor, eu selecionei esses 3 FIIs. XPLG11, VILG11 e LVBI11. Um dos critérios que eu adotei foi em relação ao patrimônio, que tem que ser de 1 bilhão para cima. Outra métrica que eu utilizei também foi a quantidade de ativos. Eu gosto de fundos que tenham pelo menos 10 ativos. E o terceiro tópico que eu selecionei foi com relação ao preço, né? O P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Eu selecionei aqueles fundos que estão sendo negociados abaixo do seu valor intrínseco. Ou seja, estão negociados com desconto. Isso é bom porque eles têm aí um potencial de se valorizar daqui para frente. Bom, e olhando aqui o primeiro FII, que é o XPLG11, ele está sendo negociado a R$ 97,00, possui um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,45%, então um bom dividend yield. Eu considero o mínimo aceitável de 7% ao ano, então está dentro desse limite. O seu patrimônio líquido é de 3,1 bilhões. P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,85. Lembrando que se esse valor for abaixo de 1, significa que o fundo está negociado barato. Então ele está dentro desse critério. Possui uma vacância de 8,8%. Até 10% é aceitável. Então ele está dentro ainda do limite, né, que eu considero bom, saudável para o fundo, e possui um total de 13 ativos. O segundo fundo de logística que eu trago é o VILG11, cuja cota está negociada a R$ 98,60. Possui um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,35, então é um bom dividend yield. Seu patrimônio é de 1,7 bilhão. Seu preço sobre o valor patrimonial está em 0,87, então também está negociado com desconto. Sua vacância está em 0%. Isso daqui é um ponto muito positivo para o fundo, significa que todos os seus imóveis estão alugados. Então ele está recebendo 100% da capacidade de geração de receita dele e ele possui um total de 16 ativos. Dentre os que eu selecionei, esse é o que possui mais ativos. E o terceiro fundo é o LVBI11, cuja cota está em 97,73. Possui um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,59%. Então, dentre esses 3, ele é o que possui maior dividend yield. O seu patrimônio é de 1,3 bilhão. O seu P sobre VP está em 0,85. Então, também está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, está bem descontado. Possui uma vacância muito baixa, o que também é muito positivo para o fundo. E ele possui um total de 10 ativos. Então, esses são os 3 FIIs do setor de logística que eu considero bons para se investir agora no início do ano de 2023. Passando para o segundo setor, que é o setor de shoppings, que também é um setor bastante maduro e que possui ótimos FIIs no mercado brasileiro. O primeiro FII que eu trouxe é o XPML11, cuja cota está em 94,70. O dividend yield anualizado dos últimos 12 meses está em 8,71. Possui um patrimônio líquido de 2 bilhões. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,94, ou seja, está negociado com desconto. Não é um desconto muito grande, mas o ideal é que você sempre compre com essa relação de PVP abaixo de 1. Então, comprando nesse patamar, você está fazendo um bom negócio. Possui uma vacância baixa de 3,9% e ele possui um total de 16 ativos. Então, é um fundo muito bom. O segundo fundo do setor de shoppings é o VISC11, cuja cota está em 104,66, possui um dividend yield dos últimos 12 meses em 8,31, patrimônio líquido de 2 bilhões, bem semelhante ao XPML, está sendo negociado com um P sobre VP de 0,91, então está bem mais descontado do que o XPML. Possui uma vacância um pouco maior, de 8,3%, e possui um total de 15 ativos em seu portfólio. E o terceiro fundo de shoppings que eu trago é o HGBS11, cuja cota está em R$ 183,13, possui o dividend yield dos últimos 12 meses de 8,28%, patrimônio líquido de 2,1 bilhão. Dentre esses 3 é o que está com menor PVP, então é o que está com maior desconto. Possui uma vacância de 6,5% e possui um total de 17 ativos.
Então vejam que todos os três possuem acima de 10 ativos, estão com vacância abaixo de 10% e estão todos negociados abaixo do seu valor patrimonial. Então nesse momento eles estão valendo a pena serem adquiridos. Bom pessoal, e para fechar, o terceiro setor que eu escolhi foi o setor de papel. Então dentro desse segmento, conforme eu falei no vídeo anterior sobre os FIIs, os fundos de papel costumam trazer maior retorno ao cotista. A gente observa justamente aqui no dividend yield desses fundos, que são bem maiores do que os que a gente viu anteriormente. Porém, fundos de papel são mais arriscados, porque suas receitas são atreladas a dívidas do setor imobiliário. Corre risco dos seus pagadores não honrar com essas dívidas. Portanto, FIIs de papel devem ser analisados de forma bem mais aprofundada. Então, o primeiro que eu trouxe aqui foi o REC-R11. O preço atual da cota está em R$ 88,98. Possui um dividend yield dos últimos 12 meses de 13,26%. Seu patrimônio líquido é de 2,5 bilhões e está sendo negociado com um P sobre VP de 0,93. Então está negociado abaixo do valor patrimonial. Bom pessoal, e como se trata de dívidas, geralmente as dívidas dos fundos de papel são atreladas a algum indexador, a algum índice. No caso do REC-R, nós temos esses três índices que compõem a sua carteira. Então 75% da carteira do fundo está indexada ao IPCA, que é um índice de inflação. 20% está indexada ao CDI, que acompanha a taxa Selic, que é a taxa de juros do país, e 4% está indexado ao IGPM. Então, como a gente pode ver, a maior parte está indexada ao IPCA, e o IPCA nos últimos meses teve uma queda. Então, esse fundo, se a gente for analisar o histórico de pagamentos, a gente vai ver que nos últimos meses ele teve uma queda nos seus rendimentos, justamente porque o IPCA também caiu. Então, como a maior parte do seu resultado é indexado ao IPCA, esse resultado ele teve uma leve queda. O segundo fundo que eu trago é o KNCR11, cuja cota está em R$ 98,54. Possui um dividend yield anualizado de 13,04%, seu patrimônio líquido é de 5,7 bilhão e ele está sendo negociado com um PVP de 0,98. Então está só um pouquinho abaixo do valor patrimonial. Embora seu desconto seja pouco, esse fundo ele tem um histórico muito bom. Ele é um fundo com um histórico bem longo e que já se provou no tempo, com uma gestão competente, que possui uma boa regularidade nos seus pagamentos de dividendos. Então, olhando na carteira do fundo, a gente vê que boa parte dela é indexada ao CDI, que é um índice que acompanha basicamente a Selic, que é a taxa de juros do país. Então a gente vê que praticamente todos os ativos são indexados ao CDI e atualmente o CDI está em 13,75% ao ano, então está com uma taxa lá em cima e os rendimentos desse fundo também estão muito atrativos. 2,4% é indexado à Selic e apenas 0,7% é indexado ao IPCA. Por fim, o último fundo que eu trago aqui do setor de papel é o CPTS-11, cuja cota está em R$ 82,00, possui um dividend yield dos últimos 12 meses de 13,07%, seu patrimônio é de 2,8 bilhões, está sendo negociado com uma relação de preço sobre valor patrimonial de 0,91, está com um bom desconto e possui seus ativos indexados basicamente ao IPCA e ao CDI. Então era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostou não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os vídeos. Lembrando que nada do que falo aqui é recomendação de compra ou venda de ativos. Estudem e analisem bem onde vocês irão colocar o dinheiro de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando aí nos comentários para que eu responda depois. Agradeço pela atenção de todos e até o próximo vídeo.